Bom pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso Tax Expert e eu vou dar continuidade às aulas da GIA de São Paulo, tá? A gente fez a geração do arquivo através do sistema MasterSafeDW e agora eu vou mostrar para vocês como se importa um arquivo e como faz uma conferência, né? Que o profissional da área fiscal, geralmente um analista fiscal, tem essa função, tem essa atividade aí como rotina mensal de fazer a entrega da GIA, né? Aí a GIA ela tem seu prazo de vencimento no mês subsequente à apuração do ICMS, onde o prazo da GIA inicial começa no dia 16 e termina no dia 19. Tudo vai depender aí do último dígito da inscrição estadual do seu estabelecimento, né? do contribuinte que possui inscrição estadual no estado de São Paulo, tá? Então, no caso, a GIA é uma obrigação para empresas RPA, que seria o regime periódico de apuração, tá? Então, no caso do Simples Nacional, as empresas do Simples não estão obrigadas à entrega da GIA, a não ser que ultrapasse lá o limite, sublimite do Simples Nacional, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque o foco aqui é a entrega da GIA. Então, vamos lá. Na prática aqui a gente mostra. Então, vamos lá. Eu peguei o arquivo está lá guardado numa pasta e eu vou importar ele. Esse é o programa da GIA, né? Que a gente tem algumas funções no menu, como selecionar o contribuinte, fechar contribuinte, a referência que é o mês, o tipo de GIA, né? Gerar a GIA e sair. Aqui a opção consistir, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, relatório da GIA e utilitários, que serve aí para arquivos, né? Então tem cópia de segurança, criar cópia de segurança, restaurar cópia de segurança, migrar dados da GIA base, que seria uma versão antiga da GIA, importar o arquivo pré-formatado e exportar o arquivo da GIA que já tiver aqui no sistema, tá? No programinha da GIA. Nesse caso, a gente vai utilizar a opção importar arquivo pré-formatado. Aqui nós vamos selecionar o diretório. Eu vou colocar aqui, localizar o arquivo. Lembrando que quando ele abre aqui essa caixinha de diálogo, essa caixinha de diretório, de arquivos para você buscar no seu computador, ele vai sempre abrir nesse formato aqui, ó, .prf, arquivos pré-formatados. Porém, a gente sempre seleciona aqui todos os arquivos, porque senão não vai conseguir visualizar o arquivo. Geralmente ele vem aqui nesse formato, tá? Que é um formato já próprio do programa da GIA, o layout deles. Então nós vamos clicar duas vezes ou clicar em abrir e ele vai fazer a validação desse arquivo. Se não tiver nenhum problema de estrutura no arquivo, ele vai consistir o arquivo e você vai realizar a importação. Eu geralmente venho aqui, coloco o mês que eu estou fazendo, né? E vou importar ele aqui. A importação foi concluída com sucesso, ok? Agora a gente pode fechar aqui. Vamos aqui em GIA, contribuinte. Vou selecionar o contribuinte aqui. Vou selecionar o período, que é o mês 11. Estou fazendo aqui um arquivo antigo, tá? Mas esse curso é atual, é 2021. E por enquanto ainda temos a GIA no estado de São Paulo, né? Mas houve boatos aí, né? Ainda existem boatos de que vai extinguir a GIA no estado de São Paulo, né? Que vai passar tudo a ser entregue. Na verdade, a gente já informa através do SPED fiscal as informações relativas ao ICMS, a substituição tributária, né? As operações ali de entradas e saídas, tudo isso já vai no SPED fiscal. Então não faz sentido manter mais uma obrigação como a GIA no estado de São Paulo, sendo que em outros estados do Brasil já
extinguiram a GIA, né? A obrigação estadual, que muitas vezes em alguns estados muda o nome, né? Em São Paulo chama GIA, em outros estados pode ter outro nome. Mas em muitos estados já não existe mais a GIA e tudo é entregue através do SPED fiscal. Bom, então como vocês podem ver aqui, foi importado o arquivo. Essa primeira aba é o lançamento do CFOP agrupado, tá? Então para cada linha dessa daqui eu vou ter um CFOP, o valor contábil total desse CFOP, o valor da base de cálculo total desse CFOP de entrada, né? Lembrando que o CFOP 2101 é uma entrada para industrialização, né? Aqui eu vou ter o imposto, a base isentas, o valor de isentas, na verdade, e o valor de outras. E aqui eu tenho o imposto retido por substituição tributária e outros impostos, ok? Então, se tiver algum valor de substituição tributária a recolher na entrada da mercadoria, ele vai ser destacado aqui, ou algum valor de crédito também pode ser destacado aqui em imposto retido por substituição tributária, ok? Como você pode ver, eu tenho todos os CFOPs de entrada e aqui abaixo eu vou ter os CFOPs de saída. Então eu tenho aqui todos os CFOPs que compõem a minha apuração do mês, a minha movimentação do mês, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou ter os totalizadores das entradas e os totalizadores das saídas, né? A somatória desses valores aqui vai estar aqui no final para vocês visualizarem e conferirem, confrontarem com seu livro de apuração do ICMS e da substituição tributária também, ok? Então, dessa forma você vai olhar no livro de apuração e vai bater os valores, vai verificar. Lá no livro vai estar exatamente como está aqui, tá? Pelo menos esses campos aqui você vai ter também no seu livro de apuração a somatória desses valores e também os valores por CFOP, ok? Então você, através do relatório do livro de apuração, você vai confrontar os valores, bater os valores, é uma expressão utilizada aí pessoal da área, né? E se tiver tudo ok, você vai dar continuidade, né? Então aqui você vai ter nessa outra aba as entradas interestaduais, é um resumo também, consolidado aqui por CFOP, tá? E aqui abaixo por estado, tá? As saídas interestaduais da mesma forma. Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, se você tiver operações para essa região, né? Para quem não sabe, aí existem alguns benefícios fiscais para as regiões da Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, né? Que são compostas aí por alguns estados, por algumas regiões, e é um polo industrial, na verdade, e possui diversos benefícios para contribuintes de fora e que vendem para lá, né? Que comercializam, enfim. Aqui, informações para a DIPAM, geralmente obrigatória, tá? Nesse caso aqui eu não vou ter nada, eu não tenho nenhuma informação para informar aqui, não gerou essas informações, mas geralmente já vai gerar quando você extrair lá, gerar o arquivo magnético da GIA no seu Master SAF ou em qualquer outro programa que você utilize para a geração das obrigações acessórias. Ok? Bom, aqui em apuração de ICMS eu vou ter a apuração, né? Que é o débito menos o crédito, no crédito menos débito. Então vamos lá. Então aqui eu vou ter os meus valores por saídas, né? As minhas vendas. Aqui eu vou ter alguns outros débitos, se caso houver algum tipo de operação ou algum ajuste, é feito nesses campos aqui, estorno de créditos, outros débitos, no caso das saídas, né? E
nas entradas eu também tenho esses campos aqui que eu posso preencher manualmente, clicando aqui nesses botãozinhos, tá? Daí eu vou ter que ter uma base legal, vou ter que pesquisar para saber qual tipo de operação, né? Ou melhor, qual tipo de apuração complementar aí, de ajustes que eu vou ter na minha GIA amparado pela legislação. Então, essas informações, elas precisam ser preenchidas com base numa legislação, com uma base legal. Então, se você tiver algum ajuste, algum estorno, outros créditos, outros débitos, qualquer tipo de valor complementar de apuração, você precisa informar na GIA e também precisa informar no SPED fiscal. Bom, dando continuidade aqui, então, aqui em cima vai ser os valores das saídas. Como você pode ver aqui, ele vai ter aqui abaixo o total, né? As entradas eu vou ter aqui meus valores do imposto, lembrando que esse é o valor do imposto, tá? Do ICMS. Então, tudo aquilo que eu vendi, que teve imposto a debitar, ele calculou e trouxe esse valor para cá. E tudo aquilo que eu comprei, né, que eu adquiri, toda a mercadoria que eu adquiri, que eu tomei crédito conforme a alíquota da mercadoria, ou a alíquota interestadual ou interna, tudo depende aí da operação, eu também vou tomar meu crédito. Então, um vai abater o outro. E nós vamos chegar aqui num valor que, nesse caso, deu um saldo devedor, ok? E nesse caso, é feita uma guia. Ó, aqui tem até uma opção aqui, ó, para você gerar guia, mas daí você precisa consistir antes, tá? Eu nunca utilizo dessa forma, tá? Nunca utilizei aqui pelo programa. A maneira mais comum que eu vejo nas empresas, profissionais da área fazendo, é através do próprio site do Cefaz de São Paulo, que você gera a GARI, né? E você vai informar lá o código para gerar essa guia. No caso da substituição tributária, aqui nós vamos ter também, se houver, né, se você for um substituto tributário, aqui eu vou ter o resumo das minhas operações de substituição tributária, tá? Lembrando que essa parte aqui, ela se trata de uma substituição tributária, né, de um contribuinte substituto e dentro do estado de São Paulo, ok? Bom, aqui em registro de exportação, eu vou ter informações relativas à minha declaração de exportação e informações relativas aos registros de exportações de vendas que eu fiz para fora do país, tá? Você pode informar manualmente, clicando aqui, tá? Aí você vai informar o registro de exportação aqui, ou você pode trazer essas informações dentro do arquivo gerado pelo seu sistema. É claro que para isso ele vai precisar aí estar corretamente parametrizado e também ele vai precisar atender, eu tenho que ver se o seu sistema, né, o sistema utilizado na sua empresa atende a geração dessas informações para a GIA, ok? Eu vou fechar aqui, opa, deixa eu cancelar. Bom, então basicamente é isso. Você vai conferir o livro de apuração, começa conferindo aqui, tá? Confere todos os valores com o livro que você tem no seu sistema. É claro que antes de fazer a apuração no seu sistema, você vai conferir os valores de impostos, as notas, vai fazer alguns ajustes se for necessário, em alguma nota fiscal que pode estar com alguma inconsistência, alguma divergência, ou com algum imposto errado, alguma informação errada, um CFOP, um CST. Tudo isso é visto antes de fazer de gerar os livros e antes de gerar a GIO e o SPED, né? Então, depois que você já fez a geração lá dos livros, o modelo
P9, né, o P8, o livro de apuração do CMS, os livros de saídas de entradas, o livro do IPI. Então, depois que você conferiu tudo, aí você vai gerar o arquivo da GIA, vai conferir a GIA com o seu livro, né, com o seu, se você tiver dois sistemas, como no caso o SAP, MasterSAF, né, geralmente você também faz ali um confronto com o SAP, né, você olha lá a movimentação que você tem no SAP, a movimentação que você tem no MasterSAF, e depois os valores que você apurou, que você gerou na GIA e no SPED, né? Tem que estar batendo tudo para você informar pro Estado. E para o Estado, né, não te autuar, não autuar a sua empresa, não te notificar com alguma coisa errada, com alguma divergência. Feito isso, você vai em consistir, tá? Aqui ele vai mostrar para você se existe alguma divergência. Você pode verificar se está correto ou não, tá? Nesse caso aqui, ó, ele está dizendo que o valor contábil não é igual à soma dos valores de base de cálculo isentas e outras no CFLP 1911, tá? Então eu posso até corrigir isso daqui aqui mesmo na GIA, ou você vai lá no sistema, tá? Deixa eu procurar aqui o CFLP 1911. Então é basicamente isso, ó, ele está dizendo que o valor contábil é diferente do valor da base, né? Então ele teria que ter aqui uma diferença, ó, de R$1 e pouco, R$1, acho, não, é R$1, exatamente R$1, eu deveria jogar em outras, ou, né, essa nota está errada aqui, na verdade, né? Ah não, ele tem R$1 aqui, ó, lançado, que ele tá, deixa eu ver aqui, 358,92, 357,92. Vou fazer uma continha aqui. Fazer uma continha aqui no Excel mesmo. Eu prefiro usar o Excel para fazer continha, tá? Não gosto muito das calculadoras do sistema. Mas, então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Se a gente for calcular 357,92 vezes 18%, vamos considerar uma alíquota de 18%, ele está dando aí, ó, 6442, certo? E lá está 6441. Porém, a minha não é isso que está dando o problema lá, tá? Ele está dizendo aqui, ó, que a minha base, que o meu valor contábil está diferente do valor que eu tenho na soma da base de cálculo dessa coluna, mais a soma dessa coluna e mais a soma dessa coluna. Porém, ele não, porém ele tá certo aqui, na verdade, né? Porque eu tenho aqui, ó, R$1 de diferença que tá dando aqui, ó, que é justamente o valor que está em isentas não tributadas, tá? Isso acontece quando tem redução de base, tá? Nesse caso aqui é uma nota que está errada, tá? É uma nota que realmente está errada porque não existe aí uma redução de base que vai dar R$1 aí de redução, tá? Então essa nota aqui eu tenho que verificar, voltar lá no meu sistema ou abrir a nota fiscal em PDF para analisar o que aconteceu com essa nota. Bom, mas nesse caso, como eu estou apenas demonstrando, fazendo um treinamento aqui para vocês, eu vou desconsiderar essa nota, eu vou clicar em consistir, vou considerar como se ela estivesse correta. Ele vai lá apresentar aqui aquele erro novamente, eu vou dar um clique 2 vezes, tá? Ele vai dar um clique 2 vezes e eu vou fechar. Pronto. Agora ela está consistida. Agora eu vou fazer o que? Vou fazer a geração do arquivo para entregar lá no site. Então eu vou vir aqui em gerar arquivo, gerar GIA, desculpa. Aqui eu vou selecionar qual é a GIA, tá? Não está aparecendo o nome, nada, mas é esse aqui. Vou gerar GIAs normais. Se eu tivesse que transmitir uma GIA substitutiva, corrigindo as informações de uma GIA que eu já entreguei, eu
faria a geração de uma GIA substitutiva aqui, tá? Só deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu fechar, vou abrir aqui novamente, contribuinte, vou selecionar esse período aqui que eu estou fazendo, ó, então aqui, ó, tá vendo? Tem esse campo aqui, ó, eu posso selecionar uma GIA substitutiva que corrige uma GIA normal, ok? Essa coligida eu nunca utilizei, também nunca vi empresas utilizarem, tá? Depois eu vou até procurar saber aí do que se trata e vou ver se eu informo aí nos próximos vídeos, ok? Bom, a GIA substitutiva, as mais utilizadas é a normal e a substitutiva. Eu nunca vi a coligida. A normal é quando você entrega pela primeira vez, e a substitutiva quando você precisa corrigir alguma informação. Fica até rosa aqui, ó. Mas esse é a GIA normal. Então vou lá. Vou gerar a GIA normal novamente. Vou gerar lá, que eu ainda não gerei, né? Então vamos lá. Gerar a GIA normal. Deseja salvar o arquivo também em outro local? Você tem a opção de salvar em outro local se você quiser, ok? Eu vou dar um sim. Vou colocar esse arquivo aqui em downloads mesmo. Agora ele vai perguntar se eu quero abrir a página da web para transmitir o arquivo. Bom, vamos abrir também a página da web. Bom, abriu aqui o site do Posto Fiscal Eletrônico. Eu vou acessar aqui, eu desço um pouquinho aqui para baixo, tá? Vou acessar aqui PFE. Ele vai abrir uma nova aba. Aqui eu vou colocar a senha. Eu já tenho a minha salva. Eu vou colocar a senha. Vai aparecer essa opção aqui, né? Você vai colocar as faixas de pedestre, se pedir isso, né? E vou acessar. Bom, então aqui para quem não sabe, tá? O Posto Fiscal Eletrônico, aproveitando a aula já, ele tem várias funções para o contribuinte que são muito importantes. Uma delas é a Cadesp, tá? Para você consultar ali o cadastro o cadastro da sua empresa ou do seu cliente no estado de São Paulo, o cadastro de contribuinte do ICMS. Aqui existem algumas informações importantes, né? Além de outras informações que você busca aqui, tá? Para quem é contribuinte também tem aí uma taxa de serviços eletrônicos, né? Então tudo isso aí você tem que ficar atento, tá? Aqui tem opções também aí de verificar sua conta fiscal, né? Alguns débitos que podem existir no seu contribuinte. O que mais? Bom, tem como você consultar também todas as GIAs, SPED, GIA da EFD, que está em desenvolvimento, na verdade, né? Que é esse novo projeto aí que estão pretendendo aí extinguir a GIA, né? Mas aqui, na verdade, aqui, ó, você pode consultar os documentos fiscais que já foram enviados pela sua empresa, tá? Aqui, ó, você tem a opção de consultar pelo protocolo. Se você tiver o número do recibo, você tem a opção de consultar informando os dados da inscrição estadual ou consulta completa. Então nós geramos lá o arquivo pelo programa. Agora a gente vai vir aqui em envio, documentos fiscais. Aqui vai aparecer, dá para você enviar mais de um arquivo, tá? Dá para você enviar vários arquivos. Eu vou selecionar só um, né? Só um mês que eu estou fazendo. Aqui em documentos. Vou selecionar o arquivo e vou enviar o arquivo. Aqui ele vai pedir para confirmar. E pronto, esse é o recibo de entrega, tá? A GIA foi entregue, né? Nesse caso ela foi entregue em atraso, mas é só para demonstrar aí mesmo para vocês. O correto é você entregar dentro do prazo, né? A partir do dia 16 até o dia 19, aí conforme a sua inscrição estadual. Mas é isso, você fazendo a transmissão ali dentro do prazo, você não vai ter problemas com o fisco, né? Entregando aí as informações de forma correta,
você também não vai ter problema com o fisco. E continue assistindo as próximas aulas aí. Muito obrigado e até a próxima.